porque você encontra aqui não apenas aquele que está sentado num alto e sublime trono, não apenas o soberano Senhor, mas você encontra aqui aquele que é o seu Deus e o seu Rei. Salmo 84. Esse salmo é esplêndido para mim, maravilhoso. Salmo 84. Todos acharam? Amém. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Qual a importância da igreja? Esse salmo nos falará da peregrinação ao tabernáculo. Essa era uma marca do povo de Deus, onde as famílias viajavam juntas. Se você ler atentamente os quatro primeiros versos, eles falam da saudade da casa de Deus. Dos versos 5 ao 8, eles falam da viagem rumo a Sião. E dos versos 9 até o 12, fala da presença radiante da casa de Deus, glorificando a Deus. Irmãos, este salmo nos fala da importância da igreja para o crente. Você dá importância para a igreja? Qual o valor que você dá a estar aqui? Eu estou absolutamente certo que para o salmista, o culto era a essência da sua vida. Se você perceber, esse salmo está nos levando a resgatar esses valores hoje. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para a felicidade desse adorador em ir à igreja. Ir à igreja. Há 5 verdades no texto e eu vou pedir para você manter a Bíblia aberta. Esse texto é bem dito. E a primeira verdade que eu extraio do texto é que a felicidade se expressa em seu desejo intenso de comunhão com Deus. Eu gostaria que você parasse nessa noite para levar em conta a seguinte questão: que valor você dá ao culto? Eu não sei se você tem ouvido isso, mas eu ouço isso constantemente. Eu adoro a Deus em casa. Eu adoro a Deus ouvindo os pastores em casa. Será que é isso que esse texto vai dizer? Eu quero crer que não. Por que devemos dizer o que diz o Salmo 122:1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Pelo menos por 3 coisas. A primeira, porque a casa de Deus é um lugar de adoração, intimidade e de louvor a Deus. A vontade do salmista em ir à igreja não era apenas em encontrar um lugar especial, mas encontrar uma pessoa especial.
Ele não queria ir apenas a uma reunião. Ele queria ver a verdade de Deus, a intimidade de Deus. Irmãos, no dia em que cada um de nós tiver a plena consciência de que vir ao culto é ter um encontro com Deus vivo, isso vai impregnar a nossa alma, e você sairá de casa feliz, porque você não está indo para uma pizzaria, você está indo ao encontro do Deus vivo, aquele que vive pelos séculos dos séculos, e pode mudar a sua vida e a sua história hoje à noite, se Ele quiser. Segundo, você deve vir à igreja, porque aqui é o lugar de instrução e de exortação. Irmãos, quando você vem à igreja, você recebe uma palavra, uma instrução, uma exortação, um ensino e uma palavra de conforto. Deus abre os seus olhos e sua mente para aquilo que Ele quer que você faça. Foi assim com Asaf. Quando ele estava em crise espiritual, invejando o ímpio, diz o Salmo 73, 17, até que eu entrei no santuário de Deus e percebi o fim deles. Irmãos, aqui, os nossos olhos são abertos, e você passa a ver coisas que em casa você talvez não veja. Terceiro, você deve vir à igreja, porque aqui é um lugar de santa comunhão. Eu sei que o culto é vertical, mas ele também é horizontal. Aqui você encontra com Deus e com os irmãos. Essa é a desvantagem de adorar a Deus em casa. Você tem comunhão com uma única pessoa, o seu computador. É a única pessoa que você tem comunhão, ou pessoa. Aqui somos uma família, um rebanho, um povo e o corpo de Cristo. Por isso, o Salmo 133, 1, ele diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E onde os irmãos vivem em união? Aqui. Aqui, na igreja. Quando o povo de Deus está unido, vem o óleo, vem o orvalho, vem a vida e vem a bênção de Deus. Segundo lugar que eu aprendo, que é o adorador, ao ser despertado pelo seu amor à casa de Deus, ele é despertado pelo amor ao Deus da casa de Deus. Olha o verso 2: a minha alma suspira, que bendito, e desfalece pelos átrios do Senhor. Você deve vir à igreja, porque aqui você encontra-se com Deus. Irmãos, a alma do salmista suspirava para ir à igreja. A alma dele suspirava, não para ir ao campo de futebol, mas à igreja. A estar aqui. Irmão, só Deus é a razão de estarmos aqui. Você não veio buscar nada essa noite, você veio adorá-lo. Você não veio buscar bênção, você veio buscar o Deus de todas as bênçãos. Quando ele busca a Deus, ele entende duas coisas. Primeiro é a transcendência de Deus. Ele entende que Deus governa e está acima de tudo e de todos. E no verso 2 ele entende a intimidade de Deus, porque ele fala do Deus vivo. Ninguém tem intimidade com um Deus morto, mas um Deus vivo. Ele não está mais naquele madeiro, e ele está vivo pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. E terceiro, ele diz no verso 3: Rei meu e Deus meu. Porque o culto é importante. Por quê? Porque você encontra aqui não apenas aquele que está sentado num alto e sublime trono, não apenas o soberano Senhor, mas você encontra aqui aquele que é o seu Deus e o seu Rei. Ele é o seu Deus e é o seu Rei. Aquele que dirige, governa, sustenta e guia você em todas as coisas.
Há uma segunda verdade no texto, é que o adorador é despertado pelas bênçãos espirituais que ele encontra aqui. Irmãos, quais são as bênçãos que você encontra aqui? O texto nos mostra duas. A primeira está no verso 3. Acompanhe que algo bendito. A primeira, você tem segurança e proteção. O pardal encontrou casa e a andorinha, ninho para si. O salmista passa a olhar para os pássaros. E que visão é essa? Os judeus não tinham autorização nem para matar e nem para enxotar os passarinhos que faziam ninho no átrio do templo. Eles não podiam enxotá-los e nem matá-los quando eles faziam ninho nos átrios do Senhor. Qual é a lição aqui? Todo passarinho, ele encontrava segurança e proteção nos átrios. Eu e você temos segurança e proteção nos altares do Senhor. Segurança e proteção. O lugar onde você deve criar os seus filhos é na igreja. O lugar onde você deve trazer os seus é aqui, porque aqui é um lugar de instrução. Eles vão aprender a orar e a temer a Deus. Assim como o passarinho encontra lugar para os seus filhotes, aqui você vai encontrar lugar para criar os seus e a sua família nos altares do Senhor. Aqui é um lugar de segurança e proteção. Jesus disse em Lucas 12:7: não temais, mais valei vós do que pardais. Se os passarinhos encontravam segurança e proteção nos átrios, imagine nós. Segunda bênção que encontramos aqui, está no verso 3 ainda, é redenção e resposta para as orações. Olha que lindo. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. No tabernáculo havia 2 altares. O primeiro deles era o altar de bronze. Era onde os sacrifícios eram feitos. Era o lugar da expiação. Era o lugar da redenção. Você deve trazer a sua família aqui, porque a igreja é o lugar onde você encontra salvação, perdão e purificação para os seus pecados. Havia o segundo altar. Era de ouro. Era o altar de ouro. Era o altar de incenso, era o lugar de oração, era o altar onde o fogo não podia apagar, onde o azeite colocava incenso e o fogo subia diariamente na presença de Deus, mostrando uma única coisa, que você precisa estar aqui, porque aqui é o lugar de oração, intercessão e respostas de Deus para a sua vida. Terceiro lugar, além das duas coisas que vimos, o adorador é despertado pelo deleite de cantar louvores a Deus. Está aqui, irmã. Está aqui, eu peguei. Ah, esse é mais macio? Louvado seja o Senhor. Os mais macios são muito bem-vindos. Olha comigo o verso 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Havia alguns pássaros que voavam, outros que pousavam, e haviam outros que faziam ninho na casa de Deus. Escuta isso. O projeto de Deus é que você não seja apenas esporádico na igreja e venha apenas em um dia especial. Eu quero encorajá-lo, aleluia, louvado seja Deus pela água. Deus te abençoe. O projeto de Deus é que você não seja esporádico na igreja e nem venha de vez em quando. Eu quero encorajá-lo a agir como os pássaros, a criarem ninho aqui, de se firmar na casa de Deus.
Eu estava em dúvida de ministrar nessa noite entre esse texto e o texto de Hebreus 10. Hebreus 10, 25, era um problema dos israelitas da época. E o autor diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais vede quanto o dia do Senhor se aproxima. Não deixe de congregar como é costume de alguns. A frequência fiel aos cultos na igreja encoraja e estimula boas obras aos outros que estão ao nosso redor. Um dos principais motivos para esta fidelidade é a volta eminente de Jesus para nos buscar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem é fiel, cria ninho. Em nome de Jesus, não venha de vez em quando. Haja como os pássaros. Crie ninho aqui. Venha mais vezes. Esteja mais. Porque nós não ouvimos nada de homens aqui, mas nós ouvimos do Deus dos exércitos, que controla essa igreja, a nossa vida e a nossa história. Quarto lugar, quarta verdade: o adorador é feliz na caminhada para a casa de Deus, a despeito das adversidades do caminho. Olha o verso 6. O salmista usa uma palavra interessante aqui: vale árido. Esse vale no hebraico é vale de Bacur, ou Bacã, ou Baca. Eram regiões áridas e secas, onde era muito comum ter arbustos. Esses arbustos eram chamados de álamos, ou balsameiras choronas. Era uma planta que destilava como que um orvalho de lágrimas. Esse vale, irmãos, é um lugar, ou é qualquer lugar difícil que atravessamos na vida, até chegar a Sião. Agora, mesmo que você passe por esse vale, você ainda tem esperança, porque você não está indo para uma boate tomar um chopp. Você está indo para a casa de Deus. Como é que você passa por esse vale de Baca? Primeiro, olha o verso 5. Quando a sua força está em Deus e não em seus recursos. Bem-aventurado o homem cuja força está no banco Itaú. É o que está aí? Não. Bem-aventurado o homem cuja força está em sua poupança, que você guarda há 60 anos. Não é o que está aí. Bem-aventurado o homem cuja força está em carros e casas. Não é o que está aí. Deus está falando aqui só com essa brincadeira. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Nós somos fracos e temos fraquezas. Nós não somos fortes. Nós não somos como aqueles que abraçam a psicologia da autoajuda e diz: você tem a força e basta fazer cócegas dentro de ti e sairá daí um homem forte. Bobagem. Eu quero encorajar vocês, primeira igreja do Nazareno, a pensar: você é fraco. Vocês e eu somos fracos, aliás, muito fracos. Fraquíssimos. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Nós dependemos do Senhor. O salmista no Salmo 21, no verso 1 diz: na tua força o rei se alegra. Na tua força o rei se alegra.
Se Deus é a tua força, então você triunfa no vale. Êxodo 14:14, quando o povo estava de frente do mar, Deus disse algo tão maravilhoso a Moisés: Moisés, eu pelejarei por vós, e vós vos calareis. Bata o mar, que você não tem forças para abri-lo. Eu abrirei o mar, apenas caminhe. Caminhe, Moisés, eu vou fazer aquilo que vocês não podem fazer. Abra o mar, e vocês passam pelo meio dele a seco. Louvado seja o Senhor. Segundo, como passamos por esse vale na caminhada com Deus? Quando reagimos diante dos problemas de forma ultra circunstancial. Olha o verso 5, a parte B. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Amado, há uma diferença crucial aqui. Porque ele diz que o pé pode até estar no vale, mas o coração está na planície. O meu pé pode até estar lá embaixo, mas daqui para cima está com Ele. Você nessa noite pode até estar no vale, com os pés, mas coração e mente está nele. Está nele, está nele, irmãos, está nele. Ele está descendo ao vale, mas o coração está no plano. Se você é esporádico na casa de Deus e vive de passagem, quando você chega no vale, você fica nele. Deuteronômio 11:11, Deus diz: a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, mas essa terra é terra cuja habita os olhos do Senhor por todos os dias do ano. Irmão, eu e você passaremos por montes e por vales, quer você goste ou não, espere ou não, ou esteja pronto ou não. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite: se você criar ninhos aqui, vale nenhum parará você e a mim. Nenhum. Nenhum. Terceiro, olha que lindo o verso 6. Como é que você passa por esse vale na caminhada com Deus? Quando transforma vales em mananciais. Olha o 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Nessas caminhadas nas regiões áridas e secas da Judeia, normalmente, quando se chegava próximo de Sião em Jerusalém, muitas vezes o povo não tinha mais água para beber, não havia mais suprimento na terra. Mas quando não tinham mais provisão natural, provisão humana, então Deus fazia cair água de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Irmãos, você não depende da provisão, você não depende das chuvas, você depende do provedor, do Deus que manda as chuvas. Você não depende de nada e nem ninguém da terra. Você e eu dependemos daquele que está sentado num alto e sublime trono. E quando todas as fontes da terra secarem, as fontes do céu continuam abertas e inesgotáveis para nós. É por isso que o Salmo 126:4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe.
Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, nós não dependemos da terra, e nem de ninguém da terra. Tudo pode estar fechado aos seus olhos, mas se Deus quiser, Ele mandou uma enxurrada dentro dessa igreja, e nós somos inundados de novo, e 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 essa sede é saciada, para a glória do Deus vivo. É maravilhoso receber uma bênção, mas é ainda melhor ser uma bênção e transformar o deserto num jardim engrinaldado de flores. Quando você estiver num deserto seco, árido, e você não ver nada ao seu redor, transforme esse vale num belo jardim. Esse era o deserto do Neguebe. E quando as chuvas que caíam naquele topo, escorriam pela geleira dele, desciam na terra, e aquela terra seca absorvia a água, absorvia. E quando aquela água descia para dentro do deserto do Neguebe, nascia um verde, irmãos, onde só se é visto lá. O deserto que era seco tornou-se um manancial. A sua vida que está seca, ela torna-se um manancial para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Último lugar. Irmãos, eu estou sentindo tanto Deus aqui, cara. Quarto lugar. Quando você encontra forças, quando passa pelo vale árido, quando é reabastecido pelo Senhor diariamente. Olha o verso 7. Vão indo de força em força. Irmãos, escuta algo aqui. Deus, na sua soberania, poderia nos chamar e dizer: filho, eu lhe dou toda a força que você precisa agora, e você nunca mais precisará voltar aqui. Mas Deus não fez isso. Não fez. Deus lhe dá a força diária que você precisa para aquele dia. Você precisa buscar de força em força, de dia em dia. Vocês estão entendendo porque há muitos fracos entre nós? Porque eles buscam de domingo em domingo. Está errado. Errado. Vão indo de força em força. Irmãos, todo dia que você se achega a Deus, Ele te dá a força necessária para aquele dia. É por isso que 2 Pedro 3,18 diz: cresça na graça e no conhecimento. A plenitude de ontem não pode enchê-lo hoje. Uma coisa é você ter o Espírito, outra é o Espírito ter você. Uma coisa é você ter o Espírito, outra é ser cheio dele. E não ser cheio dele é pecado. Você precisa buscá-lo de força em força. Você precisa estar na igreja o máximo que você puder. Escute isso em nome de Jesus. E último, podemos ter felicidade nessa caminhada quando caminhamos na certeza da chegada. Olha o 7, o final. E cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Meu irmão, nosso alvo é Sião.
O nosso alvo é a presença de Deus. Nós não podemos ficar parados no meio do caminho, porque diz Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se seu alvo é Deus, e seu projeto é Sião, então você não pode retroceder, até abrir os seus olhos lá. Quinto e último lugar, e eu termino. Que texto glorioso. A felicidade do adorador se expressa no claro entendimento de quem Deus é. Adoração é isso. Você adora a Deus por quem Deus é. Sabe por que somos tão pequenos na adoração? E a Ana Paula falou sobre isso ontem. Porque não paramos o suficiente para meditar à luz da palavra quem Deus é. Por isso que Daniel 11:32 diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Você conhece a Deus? Você sabe o quão grande o seu Deus é? Irmãos, Isaías 40:26 diz que o meu Deus é aquele que conhece cada estrela e a chama pelo nome. Quantas estrelas existem? Os astrônomos não sabem, mas o seu Deus sabe quantas são e o nome de cada uma delas. É muito importante ao adorar a Deus saber quem é Deus. E eu te pergunto nessa noite, quem é o Deus que adoramos? E eu termino, o salmista dizendo 3 coisas. Quem é o seu Deus? Versos 8 e 9. Ele é o Deus que responde às orações. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos a Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. O Deus a quem oramos é o Deus que tem tudo em suas mãos. Ele ouve as suas orações. Ele ouve. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que todas as suas súplicas e os seus gemidos, Deus tem ouvido. Ele ouve a oração dos seus. Ouve. Por isso, não fique preocupado em apresentar para Deus as suas causas meramente impossíveis. O seu Deus pode tudo. Gênesis 18:14, Deus disse para Moisés: Moisés, acaso, Abraão, aliás, há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Há alguma coisa demasiadamente difícil para trazer os 2 que ficaram lá ainda, pastor? Não! Não há. O seu Deus e o meu Deus, Ele pode tudo. Há muitos que pensam que Deus não faz mais milagres. O Deus da Bíblia é o Deus soberano, e ainda ouve e responde às orações. O Jeremias 33:3, Israel estava em luto, e sabe o que Deus diz? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Quem é o seu Deus? Verso 10. É o mais desejado que os maiores prazeres do mundo. Olha o 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Irmãos, que glorioso, que bendito. O salmista está dizendo aqui que a alegria, que
Quem conhece é o crente. Um dia que você vem à igreja, diz Deus, vale mais do que 1000 dias nos prazeres requintados da perversidade. O salmista faz duas comparações. Primeiro ele compara lugares, átrios de Deus, átrios, aqui ó, átrios de Deus, com tendas da perversidade. Irmãos, pensa um negócio aqui comigo agora. Se um dia na casa de Deus, um dia, vale mais do que 1000 dias fora, imaginem vocês um dia no céu. Ah, querido, você já imaginou um dia olhando para aquele olho que vai brilhar como fogo de eternidade em eternidade? Você já pensou morar naquela cidade em que lá não há necessidade de luz do sol, porque a glória dele iluminará aquela cidade? Depois o salmista compara pessoas, duas pessoas. Eu prefiro estar à porta. Irmãos, sabe o que o salmista está dizendo? Eu prefiro ser ou estar perto da porta de recepção dos átrios um dia, do que 1000 dias lá fora. Eu prefiro ser porteiro da casa de Deus, diz o salmista, do que viver 1000 dias com prostitutas. Meu Deus. Um dia. Imagine de eternidade em eternidade. Pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, você vai estar com Deus 1 milhão de anos. E sabe o que você vai estar fazendo no céu? Conhecendo a Deus. Você vai passar 1 bilhão de anos na eternidade. E sabe o que estaremos fazendo lá? Conhecendo a Deus. Você vai passar 1 trilhão de anos na glória. E sabe o que você vai estar fazendo? Conhecendo o Senhor. Crie raízes aqui. Conheçam, conheçam, conheçam. Venha à escola bíblica em nome de Jesus. Irmãos, eu terminei a minha pós-graduação há poucos dias atrás em filosofia. E eu descobri que uma frase que talvez vocês já tenham ouvido, e para minha tristeza, foi dito por um filósofo ateu. Ele disse a seguinte frase: quanto mais eu sei que eu não sei. Quanto mais você souber, você vai descobrir uma coisa: você só arranha a superfície. Quanto mais você sabe que você não sabe, diz um filósofo ateu. Quem é o seu Deus? E eu termino. Olha o verso 11. Ele é o Deus exaltado pelo que faz. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. E nenhum bem sonega aos que andam retamente. Primeiro ele diz que Deus é sol, aquele que aquece, ilumina, dirige, sustenta e guia. Ele é escudo, ele é a defesa contra todo o mal. Deus é sol para os dias felizes,
e é escudo para os dias de perigo. Deus é sol acima de você, e Ele é escudo ao redor de você. Ele é luz para lhe mostrar o caminho, e Ele é escudo para lhe proteger dos perigos do caminho. O sol revela quem você é, o escudo revela quem Deus é. Porque Deus é sol, ninguém pode se esconder dele, e porque Ele é escudo, podemos esconder-nos nele. Ele é sol, e Ele é escudo. E diz o verso ainda que o Senhor dá graça e glória. Graça são as bênçãos terrenas, glória são as bênçãos celestiais. Graça são as bênçãos temporais, e glória são as bênçãos eternas. Ele dá graça aqui e glória além. Que lindo, cara. Ele dá graça aqui e glória lá em cima. Ele é o Deus que lhe dá vida eterna agora, e é o Deus da sua herança pelos séculos dos séculos. E eu termino com o verso 12. Eu gostaria que lêssemos em uníssono o verso 12. Vamos ler todos juntos? Ah, vocês estão olhando aqui para trás, é porque está aqui, agora que caiu a ficha. Então vamos ler, olha aí, vamos todos ler juntos. 1, 2, 3. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Deveria ser essa a exultação do povo ao vir para a casa de Deus. Sabem por quê? Porque a felicidade é algo que está profundamente ligado com confiança em Deus. Quem são os felizes? Não são os que têm dinheiro, não são os que têm saúde, não são os que têm sucesso, mas são os que são felizes, os que confiam no Senhor. Felizes não são os que têm dinheiro no banco, são os que confiam no Senhor, apesar de não ter. Felizes são os que confiam em Deus. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Pergunta aí para o irmão do lado: você confia em Deus? Eu escrevi agora há pouco e eu termino. Está a caneta. Em todos os tempos e em todas as circunstâncias, podemos ser felizes, porque temos a sua misericórdia para nos perdoar, porque temos o seu poder para nos proteger, porque temos a sua sabedoria para nos guiar, porque temos sua felicidade para nos restaurar, e porque temos a sua suficiência para nos suprir. Que Deus reanime o seu coração e reavive a sua alma. Primeiro, pelo seu amor a Deus, e depois, pelo seu amor à casa de Deus. Fique de pé, vamos orar. Feche os seus olhos, irmãos. Que noite gostosa. Eu já chorei com os irmãos ali e que glorioso. E eu quero dizer uma coisa para vocês, é questão de tempo, talvez de dias, para que os dois que ficaram lá estarem aqui. Deus pode tudo quanto Ele quer. Eu chorei
Porque isso é igreja. Isso é igreja. Senhor, graças, Senhor, nessa noite. Temos que estar aqui, sim, muitas vezes. Que texto glorioso que o Senhor nos deixou, que pérola, a amarmos a Deus e amarmos a casa de Deus. Deus abençoe essa igreja, esse povo. Que o Senhor reanime o nosso coração a estarmos aqui. E ao entrarmos por aquelas portas adentro, que todos nós tenhamos um encontro com Deus vivo, porque Ele é o nosso Deus e o nosso Rei. Mostra-nos, Senhor, que vale mais um dia na Tua casa do que 1000 lá fora. Desperta os jovens dessa igreja. Desperta os moços, as moças e os mais velhos a te buscarem cada vez mais e de valorizarem a igreja, o templo, o lugar que o Senhor preparou para nós, para que tenhamos comunhão com os outros irmãos, para sermos instruídos, exortados e encorajados e colocados no caminho que o Senhor quer que andemos. Que nesses 30 anos essa igreja ainda possa viver os melhores dias que o Senhor tem para ela. Deus, escancara essas portas espirituais. Eu te peço em nome de Jesus, arranca portas, abre portas. Que o Senhor destampe os nossos ouvidos e os nossos corações. E que ao sairmos de casa, saiamos como brasas. Brasas. Prontas a pegar fogo aqui no altar do Senhor. Faça-nos fogo de novo. Faça-nos cantar cânticos espirituais a Ti de novo. Faça-nos a confiar em Ti de novo, e de novo, e de novo, e até o nosso coração parar de bater. Desperta-nos, desperta-nos, pelo amor ao Senhor, e pelo amor à casa do Senhor. Te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor Deus é sol, e é escudo, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Louvado, grande e bendito seja o Teu nome, Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Aplauda o Senhor aí bem forte. Aleluia.